Olá, gente, meu nome é Yolanda Silva e eu vou falar com vocês sobre o livro de Eduardo Glissant chamado Introdução a uma Poética da Diversidade. Esse livro vai tratar da teoria da tese desse escritor, que ele é um estudioso das culturas vigentes contemporâneas. Ele é um estudioso da cultura contemporânea, a cultura no âmbito geral, desde a literária, a obra de arte, a música, no geral, se aplica à teoria de Eduardo Glissant. Eduardo Glissant defende a tese básica que diz o seguinte: a tese que defenderei é a seguinte: a criolização que se dá na Neoamérica e se estende para as Américas é o mundo inteiro. Página 18. E como é que ele vai defender essa tese? Ele vai defender essa tese, ele é um estudioso, ele mora no Canadá, só que ele tem suas descendências com bases africanas, pelo que eu entendi. Eu não gosto de ver o autor e tudo mais antes de falar de um livro. Eu gosto de ler o livro, buscar entender a teoria, depois eu releio o livro, buscando saber informações extras do escritor. No caso dele, ele tem uma tese a defender, uma tese científica. Então, ele tem que conversar a partir do livro, não dos pressupostos pessoais. Todavia, como ele faz uma pesquisa de dentro, né, ele é um negro que mora no Canadá e que mora na França, que é um estudioso que, de certa forma, migra de um lado para o outro, ele defende essa tese da criolização. E o que vem a ser criolização, gente? Em linhas gerais, né, ele diz que a criolização começou no Caribe, depois com as Américas e depois com a Neoamérica e por fim a criolização tomou conta do mundo inteiro a partir da cultura mundo, né? E eu vou explicar isso para vocês de forma bem paulatina para que não haja dúvidas, ok? De acordo com Eduardo Glissant, o Caribe seria o prelúdio. O que é o prelúdio? Quando se vai iniciar uma obra literária, um romance, por exemplo, você faz um prelúdio para ilustrar, ou até uma sinfonia, você faz um prelúdio para mostrar o quão grande será aquilo. Então, assim, ele fala que a escravização no Caribe, né, que foi o primeiro lugar onde se exportou, importou escravos, né, viria a ser o primeiro, o prelúdio da criolização, o início disso. Por quê? Porque ele vai dizer que as relações entre culturas se deu no âmbito dessa escravidão, né? Então ele vai distinguir basicamente três tipos de migração, né? Três tipos de migração, aliás, quatro. Ele vai dizer que existiu o migrante armado, né? Ou seja, quando aqueles conquistadores, né, queriam encontrar as Índias para pegar especiarias e vender, então ele era um migrante armado, conquistador. Ele não dá esse exemplo aqui, mas eu imaginei dessa maneira, né? Tem o migrante formador e o migrante familiar, que eu acho esses dois muito parecidos. Por exemplo, se você analisar, o migrante que foi para os Estados Unidos, né, foi para morar, né, protestantes fugindo da perseguição, né, na perseguição na Inglaterra, por exemplo, foram para os Estados Unidos. No caso do Brasil, vieram fugindo, né, fugindo não, vieram para descobrir, explorar e tudo mais, é o migrante armado. E por último ele fala do migrante nu, os escravos, né, realmente essa é a paulada na cara da pessoa, né, porque realmente os migrantes forçados, os nus que vieram dentro dos navios negreiros, né, que eram exportados a gente fala como mercadoria porque era assim que eles eram vistos. Então, assim, Eduardo Glissant diz que esse processo, né, de migração, né, entre os mundos, assim, América, Europa e a América, né, e as novas, e a New América que ele fala, né, é que surgiu essa possibilidade de relação. Então, a palavra-chave aqui no texto é relação, gente, uma relação. E é nesse âmbito da relação que se dá a criolização, né? Que é a tese básica de Eduardo Glissant. Ele diz que o mundo se crioliza, o mundo se relaciona. Agora, o problema é como este mundo se relaciona, como essas relações se dão, qual é o problema das relações atuais, né? E quais são os meios de sanar essas relações não tão equiparadas assim. Isto é o que ele vai defender também, né? Outra definição de criolização que eu acho bem importante, ele fala na página 24. A palavra criolização
obviamente vem do termo crioulo, crioula, e da realidade das línguas, crioulas. É o que é e é o que é uma língua crioula. É uma língua composta, nascida do contato entre elementos linguísticos absolutamente heterogêneos um dos outros, né? Então, assim, o que é que ele quer dizer com isso, né? Ele vai dizer que usa o termo criolização para expressar esse fenômeno que ele acha importante no mundo, dessas relações que se deram de imediato por meio da migração e segundo por meio da escravização. Mas essas relações e esses acontecimentos não foram, de certa forma, inocentes, nem deixaram de ter suas consequências. As consequências são os benéficas e maléficas, vamos dizer assim. Mais benéficas do que maléficas, porque ele vai defender a tese, né, bem básica da culturas compostas, culturas atávicas, e ele defende também a questão do que o migrante ele sofre nessa transição de um lugar para o outro, as consequências de trazer o rastro resíduo. E o que é que vem a ser isso? Explicando em linhas gerais, eu não vou me prender muito ao texto, assim, eu acho que eu acabo sendo melhor falando de forma mais natural. Bem, gente, então vamos analisar capítulo a capítulo aqui para a gente compreender. Uma vez entendendo o que é criolização. Criolização foi esse mecanismo que houve, né, de quando houve a migração para as Américas e para o Caribe, as pessoas tiveram que mudar, né, de um lugar para um outro. E neste lugar outro, né, que seja, ou seja no Caribe, ou seja na América, as pessoas se relacionaram. Ou seja, imagine só o português que veio ao Brasil, encontrou aqui a cultura indígena e depois veio o migrante nu, né, que foi o escravo, e aí misturou esse povo todo. E eles mantiveram uma relação. Será que essas relações se mantiveram assim, puras, né? Será que o português conseguiu ser puro? Será que o índio conseguiu ser puro? Será que o negro conseguiu ser puro? Não, gente. Acabou havendo a mistura. E então, ele até vai distinguir a diferença entre mestiçagem e criolização. A mestiçagem, ela se dá no âmbito quase que biológico, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas, por exemplo, o índio se relacionou com o branco e tiveram filhos, como você lê no romance Iracema, de José de Alencar. Ou então, o negro se relacionou com o português, como é o exemplo da escravizaura, né? Um exemplo de, esqueci o nome, acho que é Bernardo Guimarães. Se eu errei, desculpa, eu não sou, meu cérebro não é o computador. Então, essa mestiçagem, ele disse que não aceita como a criolização. Porque ele disse que a mestiçagem é esse cruzamento que resulta numa coisa lá, né? Numa coisa que eu digo assim, numa pessoa misturada. Ele disse que a criolização, ele tirou esse termo do termo crioulo. E a própria língua crioula, ela não tem como é que você vai dizer? Isso aqui é misturado branco com preto, amarelo com azul. Não, ela é misturada por si só. Ela é uma mistura. Então, ela expressa o devir que viria a acontecer no mundo, né? O que viria a acontecer na contemporaneidade de hoje, que nós vivemos uma cultura mundo, que essa é uma expressão que vocês vão ouvir bastante no canal, em outros livros que eu vou falar para vocês, sobre essa questão da pós-modernidade. Olha, guarda essa palavra, pós-modernidade, caos mundo, cultura mundo, são coisas muito importantes. Então, partem desse pressuposto, né? Ele vai defender a tese primeiro, que a criolização surgiu no Caribe e na América, né? Com essa união de povos. Ele vai distinguir a mestiçagem da criolização. A mestiçagem é a união entre duas raças e que resulta em um determinado estereótipo, né? Como é que fala? O crioulo, não sei o que, né? Acho que aqui no Brasil como é que fala? É uma palavra que eu esqueci. Um mulato, né? Mas ele disse que a criolização não se dá nesse âmbito, se dá no âmbito da cultura, quando ela se relaciona de tal maneira que ninguém sabe quem ou o que é o que. É uma muvuca, não tem, é uma palavra que ele sempre usa. Não dá para você distinguir e não dá para você prever o que vai acontecer. É imprevisível, né? Então, uma vez sabendo essa definição de que a criolização é esse momento em que as culturas se envolvem de tal maneira que é imprevisível os rumos que elas vão tomar. Por exemplo, se você for uma pessoa tradicional, adepta à cultura judaica cristã, você sabe muito bem qual é o fim dela, né? Acreditar no Deus único e que tem um céu e tudo mais. Você acreditar na cultura
por exemplo, do candomblé, a da afrodescendente, você sabe muito bem que tem toda aquela forma de viver e tudo mais. Mas quando você mistura todas essas culturas, o que vai acontecer? É isso que Eduardo Glissant vai dizer, né? Que é imprevisível. Essa criolização do mundo por meio dessa massificação da cultura, seja por meio da tecnologia, começou com o migrante, começou com a escravidão, mas depois se desenvolveu a partir da tecnologia, né? Aí ele vai também distinguir essa coisa. Quando o negro, né? O migrante não veio para o Brasil, por exemplo, ele trouxe o seu rastro resíduo, ou seja, ele não perdeu, gente, a sua língua, não perdeu as suas crenças, não perdeu os seus rituais. E mesmo proibido de falar sobre estes rituais, essas línguas, mesmo ele sendo, geralmente, né, a gente estuda nos livros de história, que os escravos que eram de uma mesma tribo, eles eram separados, para que eles não mantessem a linguagem, os ritos e tudo mais. Isso é uma covardia do caramba, mas existiu. Mas aí você percebe que sempre fica o rastro, o resíduo do que você era. E esse rastro, o resíduo, vai se misturar com o Brasil, com o índio, né? Vai se misturar com o português e deu essa salada mista que é o nosso país, né? Não existe um país mais crioulo do que o Brasil, né? Então você lê na obra, eu mesmo na minha tese dessa cadeira, que esse é o livro que eu li para a cadeira do professor Antônio Carlos Magalhães, que inclusive eu vou colocar um trecho dele aqui no meio do vídeo para vocês verem algum trechinho ele falando sobre um pouco disso. Você vai ver, né, o quanto que a cultura que a brasileira é crioula nos termos e na teoria, né, do próprio aqui Eduardo Glissant. Outra coisa interessante também que vale a pena a gente dar uma refletida, né, é que ele vai falar sobre duas dicotomias, culturas atávicas e culturas compósitas, né? Então, assim, o que são culturas atávicas? Atávica, você já diz, é uma coisa que está ataviada, né? Ele diz que as culturas atávicas, elas têm o mito, elas acreditam no Gênesis, elas acreditam no mito fundador. Por exemplo, um exemplo básico de cultura atávica, a cultura judaico-cristã. A cultura judaico-cristã acredita que existe, que houve a escolha de Abraão. Abraão é o pai, né, de todos os pais na fé da Bíblia. E que em Abraão, né, Deus escolheu uma nação que veio a ser Israel. E que essa nação ela tem uma gênese, toda uma genealogia. Você vê que no primeiro livro do Novo Testamento, né, tem lá, Abraão gerou fulano, que gerou Cicrano, que gerou Beltrano, e depois nasceu Jesus, e nele todo mundo que crê também será injetado na videira. Todavia, Eduardo Glissant diz que essa cultura atávica não é boa. Por que não é boa? Porque ela não acredita na relação. Ele vai dizer que a cultura que realmente é relevante para o projeto estético dele que eu vou falar é a cultura composta. E o que é a cultura composta? É aquela cultura que não tem uma gênese, não acredita numa gênese, não acredita no mito fundador. Ela é uma cultura aberta à mistura ali. Eu basicamente falando, nesse ponto eu discordo dele, porque eu estudo mito, estudo imaginários simbólicos, você vai ver que toda cultura, ela tem um mito fundador, né? Mesmo se você analisar a cultura africana, né? Existem várias vertentes da cultura africana. Dentro da própria África, há várias etnias, várias tribos, e cada uma delas tem os seus deuses, os seus mitos fundadores, porque a cultura, o cultivo, que eu sempre falo, o cultivo de determinado comportamento, a religião, seja ela candomblé, porque eu fico na confusa de falar, porque tem essa misturada que aconteceu no Brasil, eu acho que é a macumba, né, que é específica do que aconteceu no Brasil. Mas essas religiões africanas, elas têm os seus mitos fundadores, né? Mas eu acho que essa cultura compósita que ele fala é a cultura contemporânea. O homem contemporâneo, ele é esse homem compósito, dentro dessa cultura composta, porque eu estou aqui em Campina Grande, Paraíba, Brasil, e eu, durante o tempo da minha vida, eu fui Wicca, comprava livros, me vestia igual, tentava me vestir igual uma pessoa da cultura nórdica, né? A Wicca, que tem os fundamentos na questão dos celtas, né? E eu queria, pronto. Então, olha só, eu era uma pessoa que eu era composta porque eu queria me relacionar com a cultura que não é basicamente da meu lugar. Mas ao mesmo tempo, lá tem um mito fundador, né? Mas eu entendo quando o Eduardo Glissant quer dizer que essa cultura que é aberta à mistura, né? Essa cultura composta é uma cultura que pode se compor, pode se misturar com qualquer outra coisa.
Então, o Eduardo Gleason vai dizer que a contemporaneidade vive na insurgência dessa cultura composta, né? Essa cultura que quer acabar de vez com a cultura atávica, que é essa que acredita no mito, numa gênese, né? Então, é interessante que ele fala mais à frente assim, que assim a bela fórmula mudar o mundo transformou-se aos aspectos em inserir o mundo no mapa, no sistema. Acho que essa citação não tem nada a ver, né? Mas em linhas gerais, o objetivo de Eduardo Gleason de dizer que tem as culturas atávicas e tem as culturas compostas, e o fim é destruir ou, assim, abafar um pouco essas culturas atávicas e fazer ressurgir essas culturas compostas com o fim de mudar o mundo. Trazer essa bela fórmula que ele acredita que é formar um novo imaginário. E aí eu vou explicar para vocês o que é o imaginário. E outra citação que ele fala lá no finzinho do texto, no finzinho do seu texto, ele diz: todo o resto, todo o resto é relação, abertura e relatividade. Ou seja, gente, isso aqui que ele falou é muito importante para a gente continuar discutindo isso. Todo o resto é relação, abertura e relatividade. Ou seja, se a gente acreditar na cultura judaico-cristã como o fundamento da nossa cultura, nós não vamos ter abertura, porque nós acreditamos em Deus como verdade absoluta. Então, na percepção e concepção de Eduardo Gleason, tem que se banir o cristianismo, para que venham essas outras religiões que se misturem, que estejam abertas à relação, lembra que eu falei que esse termo é importantíssimo, a abertura, né, e a relatividade. Pode ser verdade a cultura negra, a cultura indígena, a cultura celta, tudo pode ser verdade e nada é verdade. O que importa é a relação. Relação. Aí ele fala aqui que isso não é transcultural. Ele fala assim: pode-se abordar a transculturação através do conceito, mas a criolização só pode ser abordada através do imaginário. Ora, penso que no momento atual o conceito necessita ser fecundado pelo imaginário. Aí nessa área, gente, eu vou falar porque é uma coisa que eu gosto muito, que é falar do imaginário. Muitas vezes as pessoas descredibilizam o estudo do imaginário, do mito, né? E é uma coisa que eu basicamente acho que é uma pobreza de alguns intelectuais que têm essa postura. Por quê? O que é o imaginário? O imaginário é, como diz Norton Frey, é todo o conhecimento construído pela humanidade. Todas as culturas, todos os rituais, todas as histórias, todos os romances, tudo isso é o imaginário criado pelo Homo sapiens, que é aquele homem que pensa, né? O Homo sapiens sabe, o homem que sabe que sabe. Então, assim, o imaginário judaico-cristão ele foi construído, ele teve uma narrativa, houve alguém, segundo os ateus, né, que houve alguém que criou um Deus único, né, e esse Deus foi passado pela oralidade, né, de Abraão para Isaac, para Jacó, para os filhos, netos, bisnetos, tataranetos, nananana. Como aquela, então assim, tem que haver uma narrativa e essa narrativa tem que ser passada de pai para filho, né? E assim as pessoas vão acreditando e vai gerando aquele imaginário específico. Qual é o percurso que Gleason quer fazer? O contrário. Em vez de a gente acreditar nesse imaginário da cultura atávica judaico-cristã, vamos reconstruir, vamos dizer assim, ele não usou o termo reconstruir, mas vamos reconstruir um novo imaginário. E esse novo imaginário não vai ter uma raiz como fundamental, não vai ter uma raiz única, com a Gênese. Deus, né? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, cultura cristã. Não, sai fora. Ele diz assim: vamos criar um imaginário, um imaginário que nada é verdade, que tudo pode ser possível, né? E aí ele vai dizer como se. Aí é engraçado que aqui ele tem um texto e tem alguém que faz umas perguntas a ele. Ele diz: mas você acha que isso vai dar onde? Ele diz: no caos mundo. E o que é o caos mundo? É tudo e é nada. É misturado, é relação, tudo é possível e nada é verdade, e a gente vai se dar nessa, a gente vai navegar nessa loucura aí. Então, gente, essa questão de formular o imaginário, que ele vai dizer também que quem é a pessoa mais importante nesse processo. Ele vai defender aqui, ó, o escritor e o sopro do lugar, né? Então, imagine só, se não fossem os escritores, que, de certa forma, não só os escritores, né? O rastro resíduo das culturas que permaneceram nas pessoas, né? Esse imaginário particular que veio com as pessoas, os migrantes o migrante que veio para morar, o migrante que veio para explorar,
como nós, né, conseguiríamos a concepção de cultura crioula, né, essa cultura misturada, já começa daí. Então esse novo imaginário, na verdade, ele já começou a ser construído desde lá, o descobrimento, né, na época de 1500, lá, já começou esse novo imaginário. Porque a partir do momento em que as pessoas se relacionam, culturalmente falando, não se pode pensar mais da mesma maneira a cultura. Isso é óbvio, isso é lógico e evidente, né? As pessoas podem adaptar-se ou preferir determinada raiz cultural, fenômeno cultural. Eu, por exemplo, sou cristã protestante. Eu sou adepta de uma cultura raiz. Eu acredito que Deus é verdade absoluta. Por quê? O próprio Gilberto Durand, Gilberto Durand, que é um teórico que eu estudo, ele diz: como é que os cristãos conseguem conceber o cristianismo como verdade absoluta? Ele diz: só quem sabe são eles, porque é uma vivência pessoal que faz com que eles acreditem nisso. É isso que acontece comigo. No entanto, eu entendo que o projeto estético eu só quero falar. O projeto estético de Eduardo Glissant é esse novo imaginário. Esse novo imaginário que vai tirar a cultura atávica, a cultura que acredita na gente, e vai fazer a cultura compósita, né, se emergir ou se sobressair. E essa cultura composta, ela é toda formada de rastros, resíduos de outras culturas, desses migrantes que foram, de certa forma, marginalizados. E essa cultura, né, e a relação dessas culturas que não acreditam no gêneros irão produzir um novo imaginário. E quem é o responsável por produzir esse novo imaginário é o escritor, é o poeta. Por isso que é introdução a uma poética da diversidade. Né? Por que poética, gente? Porque poética é um nome muito difícil de definir, mas entenda só, quem manipula a palavra, quem manipula a poesia, quem manipula a forma simbólica, né? São os escritores, são os poetas, são os romancistas. Então, veja só um exemplo simples, né? Goethe escreve O Sofrimento de Jovem Verde, lá não lembro agora a data específica do livro, né? Expressa num homem que se apaixonou, ele, o próprio escritor, se apaixonou por uma jovem, mulher do amigo dele, ele não podia se relacionar com ela, então ele escreveu esse romance para expurgar, né? Que era um método, fazer a catarse, aquilo que ele sentia. Muitos jovens, na época, né, o ultra-romantismo se identificavam. Acabaram várias pessoas se matando por causa do livro. Ou seja, às vezes nós, pessoas simples, humanos, estamos sentindo uma coisa muito forte. Não sabemos dizer como. O poeta vai lá e desenha por meio da obra de arte, seja uma pintura, seja um romance, seja um poema, ele desenha o que nós sentimos, né? E aí, por exemplo, por que as pessoas se mataram? A saída que a personagem teve, né, o personagem Verte, foi se matar. Então muitas pessoas acharam que aquela era a saída e se mataram. Poxa. Mais à frente veio Victor Hugo, e diante de toda aquela coisa, né, da desumanidade, da escravidão, Victor Hugo escreve Jean Valjean, um cara que mesmo sendo muito injustiçado, um cara que sendo mesmo lascado, ele consegue se superar e ainda ajuda a filha de uma menina que foi machucada, e assim é outro imaginário. Então, lá vem a geração condoreira, a terceira fase do romantismo. Então, veja o quanto que a literatura é perigosa. Então, assim, a literatura, a forma poética, a poiesis, a criação, ela é muito perigosa. Ela define o comportamento das pessoas. Então, muita gente acha que estudar o imaginário, estudar mitos, estudar símbolos, estudar essas coisas é coisa irrelevante. É irrelevante porque você não sabe a relevância. Você, a todo momento, é manipulado pelas narrativas míticas, pelos arquétipos, pelos símbolos. E você nem percebe. Mas enquanto você não percebe, a mídia, né, até essas propagandas de eleitorais, elas manipulam isso e conseguem fazer com que você faça o que eles querem e você nem percebe. Isso, é isso. Então, assim, o que, é que eu tenho a dizer sobre esse texto? Eduardo Glissant, ele tem uma tese muito interessante. É uma tese que flerta também com outro escritor que eu estou lendo para essa cadeira aqui. Depois eu vou fazer a resenha para vocês, que é esse aqui, né, que é Deleuze e Guattari, que eles defendem a questão do rizoma, cultura raiz e cultura rizoma, né? A cultura raiz, a cultura enraizada, vai ser bem... É quase que a mesma coisa de cultura atávica, né? Essa cultura raiz, cultura judaico-cristã. E essa cultura rizomática, né? Essa cultura que não tem raiz, que tudo pode ser tudo e pode ser nada. O importante é a relatividade e a relação. Enfim, gente.
Inclusive, Eduardo Glissant, ele vai beber em Deleuze para traçar a sua teoria. Mas o foco dele é a questão da criolização, essa questão essa relação, ela vem surgir justamente nesse meio da migração, seja da migração assim voluntária e involuntária. Mas eu achei essa tese inteligente, eu gostei muito do texto. Eu acho que se tem um exemplo bom para mostrar para as pessoas a importância de se estudar o imaginário simbólico, mitos, símbolos, etc e tal. Tipo, desde Joseph Campbell, Carl Gustav Jung, desde Gilbert Durand, desde Gaston Bachelard. Essa tese, que é de um cara praticamente, que é um arauto da pós-modernidade, não é um arauto da pós-modernidade, mas é um dos caras que representa bem o pensamento pós-moderno, é Eduardo Glissant. Então, é isso aí, gente. Então eu vou deixar um trecho aí da aula do professor Antônio Carlos Magalhães, que é da cadeira dele que eu estou pagando. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, qualquer dúvida, vocês colocam um comentário aqui que eu respondo, ok? Então, muito obrigada por assistirem até aqui e até a próxima. É essencializar as realidades. Não é? Bom, fizeram a mesma coisa com os indígenas, né? Quer dizer, de repente, no Brasil, todos são índios. Não importa se Chavante, se Yanomami, todos são índios. Essa redução essencializante é uma forma de simplificar a realidade que é muito diversa, muito rica, tão rica que eu não sei lidar com ela. Né? Melhor dominá-la. Né? Ora, qual é a reação dos povos essencializados? É claro que o europeu, ele também se vê de forma essencialista. Ele é maduro, racional, tem uma religião superior, ele é letrado, não é? Então, ele também se essencializa para essencializar o outro. Né? Como é que esse essencializado do lado de cá se vê? Não é? Ele se vê, no primeiro momento, subjugado, inclusive pela força bruta. Não é? No segundo momento, no processo da história, ele que é chamado de africano ou de negro, né? Ele agora é negro, né? A sua identidade é negra, ele vai dizer, é isso mesmo, eu sou negro. Olha só. Quer dizer, ele já começa a reinventar o jogo, usando até o conceito do outro. Dizer, eu sou africano, eu sou africano. Quer dizer, claro, é isso aí. Eu tenho orgulho de ser africano. Ele começa o embate dos usos dos nomes, né? Mostrando que até o nome que é criado para te dominar, você pode reinventar. Né? Quer dizer, até isso você pode ressignificar. A tua pergunta inicial, né? Qual é o limite da priorização? Não tem limite, né? Quer dizer, não tem limite. Não tem um limite para isso. Agora, do ponto de vista da resistência cultural, isso chegou a um termo? Não. Porque tem uma autora que diz: negritude é um conceito transitório. Né? E será substituído. Mas olha, aí eu sou o Wittgenstein, né? O conceito só tem sentido no contexto que são ditos. De repente, lá na frente, por algum motivo, negritude volta a ser um conceito muito interessante. Depende das pessoas e dos grupos e dos usos. Entende? Agora, o que para mim é importante é uma visão não essencialista da cultura, da condição e da história. Quer dizer, esse é um aporte novo na crítica à ciência moderna. Quer dizer, a ciência não pode ser mais metafísica. Eu estou trabalhando com outro autor pela manhã, no mestrado, né, com o Brecht. Então, lá ele fala do que é o metafísico. Então, olha, não vamos pensar em metafísico somente em Deus e religião. Porque aí fica muito fácil, né, dizer a metafísico tem a ver com religião de Deus. Não, metafísico é tudo aquilo que vai para além do chamado fenômeno físico e que nós atribuímos um sentido para além daquilo. Né? Então, a ciência moderna é metafísica, porque ela se encheu de poder atribuindo sentidos para além da realidade física. Ou seja, o africano
não é somente um habitante a mais, ele é inferior, ele é destinado à escravidão, né? Ele é bom de trabalhos forçados, muito bom. Né? E quando necessário, ele procura para caramba. Então, é a instrumentalização, certo? Quer dizer, você diz o que o outro é e você vai trabalhar, inclusive, brutalmente para que ele seja aquilo que ele diz, aquilo que você diz que ele é. Ou seja, a essencialização determina o curso da história. Aquele negro africano terá que ser assim. Claro. Que aí você tem o domínio em curso da história. Mas você também tem, do outro lado, a resistência em curso da história. Né? Quer dizer, mesmo com o processo metafísico de essencializar as culturas e as subjetividades, você tem as resistências que vão ressignificando, inclusive, conceitos. Conceitos, inclusive, inicialmente, extremamente pejorativos. Índio, né? Negro, africano, vocês pensam o quê? Eram marcadas por reconhecimento? Não, era a pauperização das pessoas, das suas formas de fazer. Até isso é ressignificado historicamente. Deixe seu like. Obrigada.